também tem isso da pergunta do Vitor. O Ministério, de fato, não começa em janeiro. De fato, começa em fevereiro. Mesmo vindo um carnaval, mesmo tendo outras coisas ainda aí. E ainda começa sem ter todo mundo nomeado. Quando começa fevereiro, não começa com todo mundo nomeado. No meu setor, eu tinha só o diretor e eu. E durou isso até meio de março, mais ou menos. E aí é que veio o pessoal. Nesse meio tempo já tinha rolado um monte de coisa, da Paulo Gustavo nos bastidores e tal. Até reunião com os secretários estaduais de cultura. Acho que foi, sei lá, antes do carnaval, acho que 12 de fevereiro, não lembro quando que foi. Mas assim, sem nem ter gente, né? E de lá para cá, quando a gente pensa da Lei Paulo Gustavo e de outras questões, a gente percebe que mesmo tendo sido regulamentado lá de maio, dando prazos, dando apoio, dando suporte, fazendo visita a todos os estados presencialmente, estabelecendo redes de conexão, de trocas de informação, e-mail disponível, WhatsApp acessível, a gente teve uma adesão recorde na Paulo Gustavo. Foi recorde não só para a cultura. Tem sido considerado como um caso atípico de adesão que é voluntária, enquanto política pública de esfera federal, talvez uma boa experiência até para estudo internacional do como foi a adesão. Sim. Mas Guarulhos a execução... Guarulhos foram 430 projetos inscritos. Que bom. Legal. Mas estou falando assim, enquanto... Sim. Adesão de municípios, né? De participação dos municípios. Né? Querer acessar o recurso da Paulo Gustavo, porque não é obrigado, né? Claro. Agora, a gente está com a dificuldade da execução ainda. Por quê? Porque eles aderiram, mas não sabem, fazem ideia o que eles aderiram no final das contas. Eles aderiram porque estava na campanha de ter que aderir, porque a gente estava aqui fazendo a mobilização, porque estava tendo uma onda de adesão e a gente conseguiu. Mas a execução, que é a parte técnica, que entra esse caráter da alfabetização, tanto é que está aí em debate em algumas cidades e estados, e agora, inevitavelmente, a gente tendo que debater na esfera nacional, de cogitar uma possibilidade de ter que prorrogar mesmo o prazo, por mais que a gente queira que o recurso chegue o quanto antes na ponta para os fazedores de cultura, de talvez ter que pensar numa extensão de prazo. Por quê? Porque tem um processo de alfabetização ainda, que o pessoal ainda não compreendeu o tempo das coisas, não está fortalecido nas suas instâncias locais, não sabe as ferramentas básicas de como formular o edital, por mais que a gente já nunca vi o Ministério fazer tanto atendimento. Sim, sério, nunca vi. Tanta facilitação de acesso a tanta informação, de tanta explicação, isso não é comum. A gente está fazendo muito isso. E ainda não está sendo suficiente para se cumprir esses prazos, por exemplo. Então, esse é o tipo de terra arrasada, situação que a gente está vivendo aqui, Vitor. Mas, ao mesmo tempo, eu estou esperançoso. Por conta da própria adesão, mostra que tem, né, uma força, uma presença. Agora a gente vê numa segunda leva Aldir Blanc. E o sistema, como você comentou aí, Vitor, cabe reforçar que a Paulo Gustavo traz isso como uma obrigatoriedade. Agora a gente vai ter que ver como vai se executando isso na prática, né? Conselho, plano, fundo. Eu tenho noção de que vai ser um trabalho do tipo fazer a concha com água, mas com os dedos entreabertos. Assim, a gente vai fazer isso e vai escorrer muita água por entre os dedos de todo esse trabalho que a gente vai fazer de 23 e 24, porque vai mudar as gestões locais depois do resultado eleitoral e a gente vai ter mudanças de quadro para ter que voltar a dialogar com muita gente que, assim, já sabe a nossa cara, já escuta, já sabe reconhecer a nossa voz. É aquela coisa que já cria algum contato, alguma rede. A gente vai ter que começar do zero para muitas prefeituras a partir de 25. Então é um outro trabalho que a gente já está preparando de como em 24 dialogar mais com alguns servidores de carreira também, para isso tentar se consolidar um pouco mais enraizado. Não só com gestores comissionados, cargos de confiança, né? Tentar adentrar um pouco mais. Mas eu reforço, mas muitas prefeituras não têm nada, porque é uma equipe. É isso. É uma equipe que nem é, porque às vezes a pessoa ali, na verdade, acumula outras funções, ele nem tá só para cultura também. É uma pessoa meio e nem tempo, tá né? O pessoal fala, né, que tem meio funcionário, né, um terço de servidor, né, para poder trabalhar. E Binho, nossa, você falou isso e eu imagino que vocês devem estar trabalhando um planejamento nisso também no Ministério, né, de poder começar a fazer um calendário assim.
principalmente que toca o sistema, porque assim, signatários tem vários municípios agora, por conta das leis, se tornaram, né? Mas para conseguir trabalhar essa, porque realmente são realidades muito distintas, né? E isso precisa ganhar força e proliferar, né? É um pouco do que a gente sente aqui quando a gente fala das capacitações também, que envolve os editais, até o Paulinho trouxe aqui também uma pergunta nesse sentido, né? Mesmo se as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc estão conseguindo formar novos conselhos, motivando a criação desse movimento, discussão, como que isso está sendo, né? Como isso era esperado, se isso de fato está se concretizando, e o Bosco Maciel retoma o Bosco, que é um fazedor de cultura aqui da cidade, trabalha muito a questão da cultura tradicional aqui de Guarulhos. Ele fala da questão dos editais, que teve um texto, né, do Célio que rodou bastante nos últimos tempos falando a respeito, né, da questão dos editais como uma ferramenta, pensando que outros sistemas menos excludentes, enfim. Enfim, bom, imaginando como vocês estão pensando nesse cronograma e pensando um pouco nessas alternativas, né? Assim, eu acho que duas coisas que cabem aí, de fato, desses dois apontamentos. Primeiro na relação do poder público, o modo de se acessar recurso público. Hoje, você pode fazer algum tipo de credenciamento e talvez até uma subvenção contínua, vitalícia, sei lá, alguma coisa nesse sentido, para que não precise ser tão processo seletivo, porque pode colocar um pouco de recurso para muitas pessoas, mas pelo menos tem um pouco para cada. Não vai se dar para todo mundo de qualquer maneira, vai ter que ter um processo seletivo, vai ter que ter algum critério que ainda é um recurso finito. Então, alguns vão acessar, outros ainda não vão acessar, por mais que seja mais acessível, desburocratizado, em que a pessoa possa talvez nem escrever um projeto, e sim, às vezes, só se apresenta comprovando por oralidade até o que fez e vai fazer. Mesmo assim, vai ter outra pessoa que também vai ter o direito e ainda talvez vai ter, portanto, algum grau de diferenciação que precisa ser feito. E aí pode até usar outro nome, não é edital. Tá bom, tem algum tipo de chamamento público, tem algum tipo de credenciamento, tem alguma coisa que ainda a gente precisa compreender que não é um orçamento que dá conta de salvar a humanidade da área cultural. Então, eu lembro muito das idas à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, quando eu estava morando em São Paulo, antes de compor a prefeitura lá de Jacareí, inclusive, diri, muitas vezes enquanto movimento social, enquanto integrante de sociedade civil, a gente fez algumas manifestações para deputados estaduais na época, em que a gente até usava as palavras, né, tem um termo que, inclusive o Tião Soares, que está aqui compondo o Ministério da Cultura há décadas, já falava isso, e a gente voltou a fazer uso dessas palavras, que o foco ser menos do editais e passar para ser do de todos, né? Essa brincadeira dos editais fica direcionado muitas vezes, é quase como às vezes muito direcionado, quase uma política de balcão disfarçada de processo democrático republicano, que os editais deveriam ser mais democráticos republicanos. Essa brincadeira de palavras do editais para o de todos é uma utopia, né? Assim, é quando mudar a chave da situação do como funciona a economia, de modo geral. Não é só na política pública de cultura que vai conseguir ser com que as coisas sejam um bem comum, que sejam de fato de todos. Então, a ideia de não se fazer por editais ainda vai recair sobre algum processo seletivo inevitável vai ser um ou outro que vai conseguir acessar, e ainda a grana é finita, e ainda vai ter que ter algum tipo de controle básico, ainda que hoje o decreto do fomento cultural já flexibiliza um tantão de como é que se dá o processo de prestação de informações, que nem fala mais prestação de contas, né? Esse processo bem desburocratizado de como se presta informações do uso do recurso, para quando o recurso for menos de 200 mil, ou seja, até 200 mil, é muito, muito facilitado legalmente hoje como se presta informações sobre isso, ainda assim vai ter esse tipo de controle básico e para se acessar ainda vai ter que ter algum tipo de variação, de diferenciação, né? Não vai ter condição, não existe. Então, acho bonito a ideia do de todos, acho bonito a brincadeira com editais. Eu fiz muito isso quando estava
pouco mais jovem indo na Assembleia, mas, enquanto política pública de governo, em algum momento inevitável ter que fazer alguma opção, porque não vai ter recurso para todo mundo, né, de alguma maneira. Agora, sobre a criação de conselhos, ou estímulo a esses processos, é legal o estudo que tem que durante a pandemia, um pouco antes também da própria pandemia, mesmo no período ainda Bolsonaro, por conta, um pouquinho antes da Aldir Blanc, teve um pessoal que era muito da resistência, servidores de carreira aqui do Ministério da Cultura, que na época já não estava mais ministério, né, diminuiu de status, virou secretaria, mas conseguiram estimular que prefeituras manifestassem adesão ao sistema, então foi interessante naquele momento. Mas com a Lei Paulo Gustavo, agora deve se consolidar um pouco mais esse processo, quando ela torna obrigatório, né? Que é um compromisso de que todo mundo que aderiu a Paulo Gustavo, mesmo que ele venha talvez a devolver o recurso, alguma coisa assim, espero que não tenha muitas devoluções de recurso, mas todos assinaram um termo de que estarão implementando seus sistemas municipais de cultura, conselho, plano, fundo, num prazo relativamente curto, né? Que é até o meio do ano que vem. Já está em debate esse assunto para tentar flexibilizar um pouco essa questão, ou escalonar, priorizar uma etapa depois a outra, mas até 25, por exemplo, que foi a data que eu falei que muda depois nas gestões municipais, até 25 vai ter um bom avanço de conselhos, eu não tenho dúvida. O que eu estou percebendo de alguns casos excepcionais é que a linha ideológica de algumas poucas prefeituras estão se aproveitando do contexto atual de confusão de informações, de quererem desinformar alguns processos por necessidade até dos fazedores de cultura, e estão abrindo brechas para querer mudar algumas coisas até da própria lei de conselho quando já existe. Porque estão falando do tipo, não, se a gente reduzir, se a gente colocar alguns outros processos que as coisas tramitem mais fácil, mas na verdade estão flexibilizando um monte de regras do conselho que estão tirando poderes do conselho para poder despachar mais rápido algumas tomadas de decisão. E na necessidade financeira tem muita gente da área artística que não está tendo resistência suficiente para se colocar na oposição a isso. Então, é um contrassenso, é uma contradição do momento que está se criando, mas com qual qualidade, né? Agora, uma questão que acho que é legal responder disso que vocês estão comentando para mim é o seguinte: nesse momento, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? Que nem o pessoal fala. Mas a gente está se estruturando nesse planejamento, como o Vitor comentou, de tentar firmar mais parcerias, inclusive com universidades federais e outras instituições, para poder ter mais suporte de apoio, de orientação, de capacitação, de acompanhamento, de monitoramento, inclusive das leis, né? Dessas leis e da própria estrutura do sistema. Então, estamos em diálogo com algumas instituições para que o trabalho só dê início agora, mas que ela se efetive muito mais 24 e 25. Aí, então, a gente vai ter algum legado mais bem estruturado sobre sistema, conselho, plano, fundo e própria conferência, na relação, inclusive, com prefeituras pós-25 daí. É um pouco nesse jeito que a gente está trabalhando. Maravilhoso.